Olha aí, pessoal. Vamos fazer um vídeo aqui hoje para fazer uma brincadeirazinha mesmo, né? Calcular a probabilidade dos resultados de jogar dois dados, né? Se você já jogou aí Banco Imobiliário ou qualquer outro joguinho que tem dois dados, a pergunta sempre é, né? Qual que é o número que é o mais provável de você ver no resultado dos dois dados, né? Qual que é esse número? Então aqui, ó. Como que eu fiz isso no Excel? Tá tudo em inglês, viu? É porque eu já fiz esse vídeo em inglês e eu resolvi não mudar aqui algumas das palavras, mas dá para entender. Então eu tenho aqui o dado 1, né, o primeiro dado e o segundo dado. E aqui ó, eu simplesmente coloquei os números de cada lado do dado, né? Então, ou seja, 6 números 1s, 6 números 2, 6, 3, 6, 4, 5 e 6. Beleza. O segundo dado, eu simplesmente coloquei a sequência de 1 a 6. 1 a 6, 1 a 6 e em seguida. Bom, por que eu fiz isso? Porque aí eu posso calcular quais são os potenciais, né, os mais prováveis resultados quando eu jogo os dois dados. Então eu vou fazer uma formulazinha bacaninha aqui, bem simples, só somar esses dois números e entender quais são esses resultados. Por exemplo, se eu jogar os dados e o meu primeiro dado for o número 1 e o segundo dado for 5, eu vejo o resultado 6. Se eu jogar de novo e ver, por exemplo, no primeiro dado o número 3 e no segundo dado o número 3 também, o meu resultado é 6. E assim por diante. E você pode ver aqui no finalzinho aqui, eu fiz uma continha rápida aqui, contando quantos resultados eu posso ter, quantos resultados diferentes, incluindo os repetitivos, né, os mesmos resultados que eu posso ter quando eu jogo os dois dados. Essa continha também é básica porque são 6 lados de cada dado, né? Então são 6 vezes 6, 36. Então 36 formas, né, de eu achar esses resultados. Pode ser 1 e 3 ou 3 e 1. São duas coisas diferentes, como está listado aqui. Bom, daí vamos olhar aqui a distribuição das probabilidades desses resultados. Aqui apareceu os meus dadinhos agora, aí, que legal. Qual que é a pergunta primeira aqui? A primeira pergunta é o seguinte: quais são os resultados possíveis? Aqui eu não estou repetindo, eu só estou perguntando quais são os resultados que você pode ver quando você joga dois dados. Bom, o resultado mínimo, o mínimo possível é 2, porque eu tenho um dado com o número 1 e o outro dado com o número 1. Então o resultado é 2. Não tem como ter um resultado menor que 2. Não é possível se você jogar dois dados regulares, assim, né? Dois dados de 6 lados, né? De 1 a 6. Não existe como você ver um resultado que não é, no mínimo, 2. E também não tem como você ver um resultado que é maior do que 12, porque é 6 de um lado e 6 do outro. Então não existe resultado 13 no joguinho de dois dados, né? De 6 lados. E o resto é o que você acha no meio. Então, por exemplo, eu tenho o potencial aqui, né? O resultado de 2, 3, 4, 5, 6 até 12. Mas a segunda pergunta aqui é: quantas vezes, qual que é o occurrence, né? Qual que é o número de ocorrências, né? A frequência de você ver esses resultados. Então a gente jogou aqui uma formulazinha do Excel, em inglês é count if, né? E eu estou simplesmente pedindo no Excel para olhar nessa série de dados aqui, quantas vezes que esses resultados aparecem, né? De todos os 36 possíveis resultados. Então o número 2, como eu já disse, né, isso aí é bem assim, não precisa nem de fazer muita conta. Se você pensar na sua cabeça, joga os dois dados, qual que é o número menor que pode ter? É o 2. E só tem uma forma de você ver o número 2, que é 1 em 1. E também só tem uma forma, como eu disse antes, de você ver o número 12, que é 6 e 6.
Então eu fiz a conta aqui, ó, e pedi o Excel para falar para mim quantas vezes que esses resultados aparecem. Então, por exemplo, o resultado número 5 pode aparecer de 4 formas variadas. Vamos ver aqui, ó, vamos fazer um filtro rapidinho aqui dos dados e vamos conferir esse número 5 como resultado. Tá aqui, ó. Tem 4 formas de você ver o número 5 como resultado, né? A soma dos dois dados. 1 e 4, 2 e 3, 3 e 2, 4 e 1. Então, beleza, aqui, ó. Resultado 5 tem 4 formas de você ver aquele resultado 5. Beleza. E essa coluninha aqui, a G, eu simplesmente calculei a probabilidade, que nesse caso é o próprio percentual, né? Quantas vezes que o resultado 5 pode aparecer? Tem 4 formas. Se tem 4 formas, se você dividir 4 por 36, que é o que eu fiz aqui, ó, né? Tá dividindo esse número pelo 36 aqui de baixo, que poderia ser esse também. Então, 4 dividido por 36 é 11,1. Então, existe a probabilidade do 4, do resultado 5 aparecer, é baseado em 4 possíveis eventos, né? 4 possíveis combinações, que dá 11,1. O número 2 e o número 12 é 2,8%, que é o número 1 dividido por 36, né? A mesma coisa. E você pode ver que a resposta àquela pergunta, qual é o número mais provável de aparecer quando você joga dois dados, é o número 7 aqui, ó. Quando você joga dois dados, tem 6 combinações que podem dar o resultado 7. É por isso que esse percentual aqui é maior, 16,7. Então essa é a resposta. Quando você joga dois dados em qualquer joguinho que você está jogando, o resultado 7, desculpa, tem mais probabilidade, possibilidades, né, combinações de aparecer. Quer dizer que ele vai aparecer sempre? Não, de forma alguma. Você pode jogar os dados 100 vezes e o que seria assim, bem assim, difícil, mas pode acontecer. 100 vezes você pode ver 1 e 1, ou 6 e 6, ou 3 e 4, ou 2 e 2. Não quer dizer que o resultado 7 vai aparecer sempre, mas quer dizer que ele pode aparecer, ele tem assim, um risco maior de aparecer, uma probabilidade maior de aparecer. Por quê? Porque eu tenho mais combinações, tem mais formas de a gente ver esse resultado 7 do que os outros, né? Agora vamos ver o gráfico disso aqui. Olha que bacana. Aqui, ó, é o histograma, né? É o histograma, um grafozinho de barras bem simples, que mostra, que confirma, né, o resultado 7, eu continuo falando não é o número 7, é o resultado 7, ele tem mais probabilidade de aparecer quando você joga os dois dados, né? É por isso que você vê essa barrinha maior aqui no meio certinho aqui, ó. Por quê? Porque essa aqui é a moda, né? É aquele número que aparece mais, ou se repete mais. Nesse caso, a gente está falando de probabilidade, não quer dizer que já aconteceu, quer dizer que ele tem a probabilidade de aparecer mais, né? E quando você olha aqui a esquerda do 7 como resultado e a direita do 7 como resultado, a gente vê que os números estão decrescendo simetricamente, né? Simetricamente, tem resultado 6 eu tenho 13,9%, resultado 8 também tem 13,9%, e vai decrescendo até chegar naquele que eu comentei aqui. Eu tenho um jeito somente de ver o 12 como resultado, né? Então é 2,8%. E tem também uma forma somente de ver o resultado 2, que é 2,8%. Então é isso, é uma forma simples de mostrar graficamente, fazer o cálculo manual, né, da probabilidade da gente encontrar esses resultados. Então, a próxima vez que você estiver jogando um joguinho aí, qualquer, e se você estiver apostando aí alguma coisa assim, né, e se for para você escolher um resultado, o resultado 7 é aquele que potencialmente é o que mais provável de acontecer quando a gente joga os dois dados. Não escolhe o resultado 2,
não escolhe o resultado 12, porque eles são os que têm a menor probabilidade de ocorrência, né? Claro, de novo, você pode jogar 5 vezes seguidas e encontrar 2 como resultado, né? Isso aqui, a probabilidade, né? O estudo de probabilidade é simplesmente esse estudo de potencialmente é isso que vai acontecer. Então, firma de seguro e outras coisas assim que aposta na probabilidade de algumas coisas acontecerem, funciona assim. Eles olham a probabilidade, por exemplo, de um acidente de carro, de um ataque cardíaco, ou a probabilidade de ganhar na loteria, e eles fazem todo a receita, vamos dizer assim, né, o negócio em torno dessas probabilidades. Então é isso. Aqui foi só para dar uma noção aí do que a gente vê quando a gente joga 2 dados, e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui, e até a próxima.